Ninguém conseguia domar o cachorro caramelo de rua, até que uma garotinha fez algo chocante. Quando aquele cachorro caramelo, famoso no bairro por assustar até os adultos mais corajosos, simplesmente deitou a cabeça no colo de uma garotinha tímida em plena praça, ninguém acreditou no que estava vendo. O silêncio tomou conta do lugar. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Quem conhecia aquele animal sabia que ele não deixava ninguém chegar perto. E, ainda assim, naquele instante, algo impossível tinha acontecido bem diante de todos. O que ninguém imaginava é que esse pequeno gesto daria início a 6 meses de mudanças profundas na comunidade, revelações emocionantes, conflitos inesperados e laços que iriam transformar vidas inteiras. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. Aos poucos, aquele momento tão improvável começou a ecoar entre as casas coloridas, pelas calçadas com cheiro de café fresco e nas rodas de conversa que surgiam ao entardecer. Moradores que antes mal olhavam para o caramelo passaram a observá-lo de longe, tentando entender por que aquela criança, tão delicada e silenciosa, conseguirá conquistar a confiança do animal mais arredio do bairro. Era como se algo maior estivesse se movendo, como se uma transformação estivesse prestes a acontecer. A partir dali, pequenos gestos, segredos guardados, tensões antigas e novas aproximações iriam se entrelaçar, preparando o terreno para acontecimentos que ninguém seria capaz de prever. E foi assim que aquela história, que parecia apenas uma curiosidade, começou a tomar forma e ganhar força, revelando que às vezes o destino de uma comunidade inteira pode mudar quando duas almas improváveis se encontram. O sol daquela manhã parecia mais intenso que o habitual, refletindo nas fachadas desbotadas das casas antigas do bairro. As cores envelhecidas, que iam do amarelo queimado ao rosa pálido, ganhavam uma luminosidade vibrante, destacando cada rachadura, cada marca do tempo. No centro de tudo, a praça principal já começava a ser preparada para o evento mais tradicional da região. A Festa do Encanto, uma celebração cultural com barracas de comida, roda de viola, tambores típicos e o esperado desfile infantil. O cheiro de milho cozido misturava-se ao aroma de café forte vindo das janelas abertas, onde senhoras conversavam sobre as novidades da semana. E, como sempre, entre as barracas desmontadas e os bancos de cimento gasto, estava ele, o caramelo. Famoso, temido, respeitado, alvo de histórias exageradas pelas crianças e alertas cuidados pelos adultos. Ninguém sabia ao certo de onde ele tinha vindo. Alguns diziam que surgira depois de uma tempestade forte, outros afirmavam que sempre estivera ali, como parte da paisagem. Mas todos, absolutamente todos, concordavam em uma coisa: aquele cachorro não deixava ninguém tocá-lo. O caramelo era rápido, atento e desconfiado. Seus olhos, de um castanho profundo, percorriam todo o ambiente como se estivessem sempre à procura de sinais de perigo. A pelagem dourada e desgrenhada escondia marcas de poeira, chuva e sol. Era livre, mas a liberdade custava caro. Ele dormia onde encontrava abrigo, comia apenas quando algum comerciante deixava restos na porta e enfrentava noites frias com a cabeça apoiada no chão úmido. Ainda assim, havia uma força nele, uma coragem silenciosa, que fazia com que muitos o admirassem à distância. Naquele dia, porém, algo diferente parecia pairar no ar. Talvez fosse o movimento incomum da Festa do Encanto, talvez a chegada antecipada dos fogos culturais. Uma tradição que, segundo os mais velhos, espantava energias ruins, mas que sempre assustava os animais da rua. Ou talvez fosse o simples fato de que uma garotinha, com um pano colorido amarrado na cintura como se fosse um cinto mágico, caminhava pela praça segurando a mão da avó. A menina era tímida, quase silenciosa, mas tinha um olhar curioso que parecia captar detalhes que outros ignoravam. Sentia cada som com profundidade, cada movimento com intensidade, e nutria um encanto especial pela praça onde passava todas as manhãs após a feira. Naquele dia, como nos outros, observava tudo: as bandeirinhas tremulando com o vento, as cores espalhadas, o ritmo lento da preparação. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o caramelo, sentado próximo ao coreto, observando atentamente uma caixa de madeira que havia sido deixada ali. Todos sabiam que era melhor manter distância. Mesmo de longe, as senhoras comentavam: "Esse bicho não gosta de aproximação", dizia uma delas, ajeitando os óculos. "Já tentaram de tudo", completava outra. "Ele não deixa ninguém chegar nem a 2 passos." Mas a garotinha não parecia convencida. Havia algo naquele olhar de castanho profundo que não a assustava. Pelo contrário, a fazia se aproximar, lenta, mas decidida.
Antes que qualquer coisa acontecesse, o primeiro estrondo dos fogos culturais ecoou pelo bairro. Um estouro intenso, seco, poderoso. O Caramelo, tomado por pânico, deu um salto brusco, bateu a pata na caixa e correu desesperado, rosnando e arfando. Os adultos pararam o que estavam fazendo. As crianças correram para trás das barracas. A avó puxou a neta imediatamente. Mas a menina, ao invés de recuar, agiu por impulso. Ela tirou rapidamente o pano colorido da cintura, como se fosse parte de um plano que ela sempre guardou consigo, e o estendeu no ar, criando uma espécie de barreira suave entre o cachorro e o barulho. Caminhou devagar, com o pano balançando suavemente, absorvendo parte do impacto sonoro. Ela havia aprendido aquele truque com o tio, que sempre ensinava maneiras de suportar sons fortes. Era um hábito antigo trazido pelas festas culturais do bairro. O Caramelo, ainda tremendo, virou o rosto na direção dela. A praça inteira ficou em silêncio. A menina não falou nada. Apenas se ajoelhou, deixando o pano cobrir parte das mãos. Ele avançou um passo, depois outro. A respiração pesada começou a diminuir. E então, inesperadamente, ele fez o impensável, deitou a cabeça no colo dela. As pessoas ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Era impossível. Inacreditável. Aquilo jamais havia acontecido antes, nem mesmo com as pessoas que tentaram ganhar sua confiança durante meses. Mas ali estava ele, vulnerável, entregue, buscando conforto no colo de uma criança que mal falava com estranhos. A avó da menina arregalou os olhos, mas não interrompeu. Entendia que algo extraordinário estava se formando ali. As senhoras comentavam baixinho. Os vendedores se aproximavam devagar, temendo assustar o animal. Até os trabalhadores do evento pararam de montar o palco. Foi um momento tão forte e inesperado que parecia quase sagrado. A menina não mexeu a mão, apenas deixou o pano envolver parte do focinho do animal. O Caramelo suspirou. Um suspiro longo, profundo, como se estivesse exalando meses de tensão acumulada. Aos poucos, levantou a cabeça e voltou a observar a menina. Mas, dessa vez, sem medo. Quando ela se levantou, ele a seguiu. A passos lentos, ainda cauteloso, mas determinado. A avó segurou a mão da neta, mas permitiu que o cachorro caminhasse ao lado delas. Era a primeira vez que o Caramelo acompanhava alguém de forma voluntária. As pessoas começaram a sussurrar. Você viu isso? Nunca aconteceu antes. Parece que ela tem alguma coisa diferente. A garotinha apenas continuou seu caminho, com o pano colorido já preso novamente à cintura, como se fosse parte dela. O Caramelo caminhou alguns passos de distância, atento, mas não ameaçador. A partir daquele instante, o bairro inteiro começou a perceber que algo havia mudado. Que aquele cachorro, tão temido, tão solitário, havia encontrado um ponto de calma em meio ao caos. Ninguém sabia ainda, mas o que acontecerá naquele dia seria apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Aquele gesto silencioso e inesperado daria início a 6 meses de transformação, para a comunidade, para a garotinha e, acima de tudo, para o próprio Caramelo, que finalmente experimentava, ainda que de modo cauteloso, a possibilidade de pertencer a alguém. Na manhã seguinte ao acontecimento que abalou o bairro inteiro, a praça estava diferente. Não por causa das bandeirinhas penduradas entre os postes, nem pelo início dos preparativos finais da Festa do Encanto. Havia algo no ar, uma espécie de expectativa silenciosa, como se todos esperassem que o Caramelo repetisse o gesto improvável do dia anterior. Mas ele não apareceu cedo como fazia sempre. Nada daquele caminhar cuidadoso entre as barracas desmontadas. Nada daquela ronda que realizava ao redor do coreto. O banco onde costumava se espreguiçar permanecia vazio. Alguns moradores notaram a ausência. O vendedor de caldo de cana, que todos os dias deixava um pedaço de pão velho para o cachorro, comentou enquanto limpava seu carrinho. Hoje ele não passou por aqui. Achei estranho. Ele sempre aparece nesse horário. Uma senhora que varria a calçada respondeu enquanto recolhia as folhas secas que se acumulavam entre as pedras do chão. Depois de tudo o que aconteceu ontem, acho que ele deve estar assustado. Talvez esteja escondido. Apesar dos comentários, ninguém ousou procurá-lo. Não porque não se importassem, mas porque aprenderam ao longo dos anos que o Caramelo tinha suas próprias regras. Ele nunca aceitava ser seguido. Nunca permitia que alguém tentasse controlar seus passos. E, acima de tudo,
Nunca aparecia quando alguém o chamava. Era como se tivesse criado suas próprias leis para sobreviver. Só uma pessoa parecia inquieta o suficiente para não aceitar aquela ausência como algo normal. A garotinha acordou cedo, tomou café com a avó e, antes mesmo de lavar o rosto direito, já estava de chinelos na porta, olhando a rua como quem procura algo que só ela enxerga. A avó tentou acalmá-la dizendo que o cachorro logo apareceria, mas a menina sentia de forma diferente. Seu instinto dizia que algo estava fora de lugar. Ao longo da manhã, a pequena observava atentamente cada canto da praça, sempre acompanhada da avó, que ia distribuir legumes na feira como faz todos os sábados. O movimento era intenso. Vendedores conversavam alto, e o cheiro de tempero fresco se misturava ao aroma do coentro recém-cortado. Caixas de madeira batiam no chão, crianças corriam e o barulho de risada se misturava ao som de latas sendo abertas. Mas o caramelo continuava ausente. Foi apenas perto do meio-dia que a garotinha avistou algo familiar na esquina da rua, onde as casas formavam uma curva estreita. O caramelo apareceu caminhando devagar, a pelagem mais suja do que o normal, o focinho baixo, como se a chuva da madrugada tivesse deixado sua noite mais difícil. Ao vê-la, ele parou. Não recuou, mas também não se aproximou. Apenas ficou ali, como se estivesse avaliando se podia confiar no que sentia. A garotinha andou lentamente até ele, segurando o pano colorido que trazia amarrado à cintura. Já conhecia o animal o suficiente para saber que não podia fazer movimentos bruscos. Apenas deixou o pano atravessar o vento, criando uma pequena dança de cores diante do olhar atento do cachorro. O caramelo deu 2 passos para frente e sentou-se próximo à calçada, não tão perto para permitir um carinho completo, mas perto bastante para mostrar que lembrava dela. Esse retorno tímido marcou o verdadeiro início do vínculo entre os dois. Ele passou a segui-la à distância durante a tarde, sempre mantendo um espaço seguro entre eles. Se ela parava, ele parava. Se ela caminhava, ele caminhava. Se ela se abaixava para pegar algo no chão, ele observava, atento a cada gesto. Quando chegaram à feira, o caramelo ficou na entrada, onde normalmente assistia ao movimento sem se deixar envolver. Mas naquele dia, permaneceu olhando fixamente para a menina enquanto ela ajudava a avó a organizar sacolas e separar verduras. Era como se estivesse aguardando. Mesmo com o barulho de conversas altas, latas se abrindo e panelas batendo, ele manteve-se firme ali. Ao final da tarde, quando a feira começou a ser desmontada, a chuva fina típica daquele período do ano começou a cair. Não era forte, mas constante o suficiente para molhar as roupas e escurecer a terra batida no chão. O cheiro de terra molhada subiu com intensidade e muitos moradores correram para dentro de casa. A avó da garotinha puxou para se abrigar na loja de um conhecido, mas a menina virou a cabeça para ver onde o caramelo estava. Ele já não estava na entrada. Observando melhor, ela percebeu que o cachorro corria buscando abrigo sob a cobertura de uma casa vazia, onde a água escorria pelas telhas quebradas. A menina, inquieta, segurou o pano colorido com força. A avó, percebendo o olhar aflito dela, suspirou fundo. Eu sei o que você quer. Mas não podemos correr com chuva. Vamos esperar um pouco. Quando a chuva diminuir, passamos lá. Cerca de 20 minutos depois, a garoa ficou menos intensa. A avó e a neta seguiram até a casa abandonada. O caramelo estava encolhido em um canto, tremendo levemente. Não por medo, mas pela umidade que o deixava desconfortável. A menina se aproximou lentamente e colocou o pano colorido no chão, espalhando como um pequeno tapete improvisado. O cachorro olhou para o objeto, e então olhou para ela. Parecia entender a intenção. Aproximou-se e deitou-se sobre o pano, acomodando a cabeça com um suspiro pesado. A avó observou a cena com olhos emocionados. Você tem um jeito com ele que ninguém nunca teve. Não sei como isso acontece, mas é bonito de ver. O caramelo permaneceu ali por alguns minutos, até que o dono da casa vazia apareceu no portão. Ele não gritou, não reclamou, mas avisou que precisava entrar para pegar algumas caixas e que o cachorro talvez se assustasse. Preocupada, a garotinha se levantou e fez um sinal para o caramelo. Para surpresa de todos, ele deixou o pano para trás e a seguiu. Era como se aquele pequeno pedaço de tecido fosse menos importante do que a presença dela. Decidiram, então, caminhar até a garagem da avó. Lá havia sobras de madeira deixadas por um tio que fizera uma pequena reforma há meses. Antes, com a permissão da avó, a menina reorganizou algumas tábuas, criando uma espécie de abrigo improvisado. Não era grande,
mas era firme o suficiente para proteger o caramelo da chuva. Ela colocou o pano colorido dentro, como acolhimento final. Quando o cachorro entrou no abrigo pela primeira vez, a menina percebeu um brilho diferente nos olhos dele. Era uma mistura de gratidão e cautela. Uma espécie de confiança que se formava devagar, como cada telha daquele bairro envelhecido. Ao fim do dia, os moradores começaram a notar a presença dele perto da casa da avó da menina. Uns comentaram que era perigoso deixá-lo ali. Outros diziam que finalmente alguém havia descoberto como lidar com o caramelo. Mas o que ninguém sabia era que aquele pequeno abrigo seria o início de conflitos maiores. Havia quem não gostasse da ideia de ter um cachorro de rua tão perto. Havia quem se incomodasse com latidos noturnos. E havia uma vizinha, conhecida por seguir regras à risca, que já começava a observar a movimentação com um olhar crítico. Aquela noite passou silenciosa. A chuva diminuiu, o vento trouxe o cheiro de terra molhada e o caramelo dormiu pela primeira vez em muito tempo em um lugar que não ameaçava ruir sobre ele. Dormiu como alguém que, aos poucos, começava a descobrir que o mundo podia ser mais do que desconfiança e medo. A menina, por sua vez, adormeceu abraçada ao pano colorido que sempre trazia consigo. Não sabia explicar, mas sentia que o cachorro precisava dela tanto quanto ela precisava dele. A claridade do amanhecer infiltrou-se pelos vãos das telhas da garagem da avó, iluminando o pequeno abrigo improvisado onde o caramelo dormia. O ar ainda cheirava a terra molhada da chuva da madrugada, um aroma familiar naqueles meses de clima instável. As primeiras cigarras começaram a cantar, e logo surgiram os passos lentos dos moradores preparando suas rotinas. Era comum que tudo começasse devagar no bairro, como se as manhãs carregassem uma espécie de ritual silencioso. Mas naquele dia, algo destoava. O caramelo estava lá. A simples presença dele perto da casa da avó já havia causado comentários desde a noite anterior. Alguns moradores passavam mais lentamente diante da garagem para observar, outros fingiam que não viam mas esticavam o pescoço discretamente. Havia quem murmurasse aprovação, havia quem franzisse a testa. E havia, especialmente, quem estivesse anotando mentalmente cada detalhe daquela situação, a vizinha conhecida por manter tudo exatamente como achava que devia ser. A garotinha acordou antes do sol se firmar no céu. Era raro ela levantar tão rápido, mas naquela manhã sentiu uma inquietação que a fez escorregar da cama sem sequer prender o cabelo. Desceu as escadas com cuidado, sempre tentando não acordar a avó, e correu para a garagem. Ao chegar, encontrou o caramelo ainda deitado, mas com os olhos abertos, observando-a com sua habitual cautela. O pano colorido estava dividido em duas dobras sob o corpo dele, como se o cachorro tivesse empurrado o tecido com focinho para encontrar conforto. Ela sorriu ao vê-lo. Aproximou-se devagar, sentando-se no chão frio da garagem. Apesar da postura tranquila, não tentou acariciá-lo. Ainda respeitava o espaço do animal, entendendo que a confiança dele precisava ser conquistada com paciência. Quando a avó acordou e desceu para preparar o café, encontrou a menina ali. Fez um pequeno comentário sobre o chão gelado e a possibilidade de ficar resfriada, mas não insistiu para que ela saísse. Já percebia que aquele cachorro faria parte das manhãs da neta pelos próximos meses. Pouco depois, o barulho do portão da vizinha se abrindo ecoou pela calçada. Era sempre o mesmo som metálico, estridente, que avisava silenciosamente que aquela mulher estava em alerta. Ela caminhou alguns passos até a garagem da avó e observou o caramelo por alguns longos segundos. A menina percebeu sua presença e apertou o pano colorido entre os dedos. Esse cachorro é de rua, disse a vizinha, mantendo a voz firme e controlada. É perigoso deixá-lo tão perto de casa. Ele pode avançar em alguém. A avó respondeu de maneira calma. Ele está quieto. A neta conseguiu se aproximar dele de uma forma que ninguém conseguiu. Parece que ele não quer confusão. Mas ninguém sabe quando um animal assim pode se irritar, retrucou a vizinha. Vou ficar atenta. Isso aqui pode virar problema. Ela se afastou com passos curtos e firmes, deixando no ar a sensação de que aquele seria apenas o começo de suas intervenções. Apesar disso, o caramelo continuou em seu abrigo, como se nada tivesse acontecido. Observava tudo com olhos atentos, absorvendo cada movimento ao redor. Aos poucos, começou a aceitar a rotina daquele lar. Quando a menina tomava café, ele ficava perto, sentado à porta. Quando ela ia para a feira ajudar a avó, ele seguia alguns metros de distância, sem entrar na área coberta. E quando a tarde esfriava, sempre retornava para dormir na garagem.
À medida que os dias avançavam, as interações ficaram mais profundas. Certa manhã, enquanto a avó cortava legumes, a menina deixou cair uma cenoura no chão. O caramelo farejou o objeto com cuidado e, depois de hesitar alguns segundos, encostou o focinho para empurrá-la de volta até o pé da menina. Não era um gesto comum para um cachorro acostumado à rua, mas demonstrava que ele começava a aceitar aquele lugar como parte de sua rotina. Os comerciantes da praça também começaram a notar a mudança. O vendedor de castanhas, sempre sentado sob sua sombrinha colorida, observava o caramelo acompanhar a menina com passos leves. Um dia, chamando a atenção dela discretamente, revelou que guardava restos de castanhas cozidas, não temperadas, especialmente para o cachorro. Não queria assustá-lo, então deixou a pequena porção perto de um banco e se afastou. O caramelo, após alguns minutos, comeu tudo. O vendedor sorriu como se tivesse conquistado uma pequena vitória. Aos poucos, outros moradores também começaram a tentar se aproximar, mas sempre sem sucesso. O caramelo deixava que a menina chegasse perto, deixava a avó preparar seu abrigo, aceitava a comida deixada por 2 ou 3 comerciantes. Mas qualquer contato direto com outras pessoas fazia com que ele se distanciasse 2 passos, sem rosnar, apenas mantendo uma barreira invisível que ninguém ousava ultrapassar. Essa seletividade aumentava ainda mais o fascínio que o bairro começou a sentir. Por que a menina? Porque ela conseguia se aproximar quando todos os outros sempre haviam fracassado. Havia quem dissesse que era o pano colorido. Outros acreditavam que era o jeito calmo dela. Alguns mais velhos afirmavam que animais têm um instinto muito apurado para sentir o coração das pessoas. E, apesar das divergências, todos concordavam em uma coisa: havia surgido uma ligação real, ainda que frágil. O clima começou a mudar conforme o festival cultural se aproximava. As tardes passaram a ter um vento mais forte, trazendo consigo o cheiro da lenha usada nas barracas de comida e o som distante dos ensaios de tambores típicos. Os moradores penduravam bandeirolas e organizavam caixas de decoração colorida. A praça ganhava vida com flores novas trazidas pela igreja do bairro. Mesmo com toda a movimentação, o caramelo permanecia atento ao lado da menina, seguindo seu ritmo e suas pausas. Foi durante um desses ensaios de tambores que ocorreu o primeiro grande obstáculo do vínculo que estavam construindo. Os músicos haviam se reunido perto do coreto para testar a acústica, e o barulho dos tambores ecoou pelas casas de forma intensa. O caramelo, que já carregava medo natural de ruídos fortes, colocou as orelhas para trás imediatamente. O corpo dele enrijeceu, e sua respiração acelerou. A menina, percebendo o estado dele, tentou repetir o gesto que havia feito na primeira vez que o aproximou. Levantou o pano colorido e balançou suavemente no ar, criando um movimento ritmado. Mas naquele dia não funcionou. O barulho estava mais alto, mais próximo e, de certa forma, mais assustador. O caramelo deu alguns passos para trás, depois mais alguns, e finalmente virou as costas e correu. Não era uma fuga violenta, mas uma tentativa desesperada de escapar daquilo que o fazia sentir vulnerável. A menina tentou ir atrás, mas a avó segurou seu braço. Ele precisa se acalmar sozinho primeiro, disse com paciência. Vamos esperar. Ele volta. A garotinha não concordava completamente, mas confiava na sabedoria da avó. Deixou o pano colorido cair nos próprios pés e respirou fundo, tentando controlar a angústia que se formava dentro dela. Durante a tarde, o bairro inteiro notou que o caramelo havia desaparecido. Mesmo com o movimento de preparação para o festival aumentando, havia uma sensação de ausência, como se um elemento importante da rotina estivesse fora do lugar. A garotinha observava atentamente cada canto, cada rua, cada brecha entre as casas. Mas nada. Quando a noite chegou, trazendo com ela o cheiro do caldo quente servido nas barracas e o som distante de uma viola afinada, a menina ouviu algo familiar. Um arranhar leve na porta da garagem. Correu imediatamente. Ao abri-la, encontrou o caramelo ali, molhado pela garoa que havia caído no início da noite, com o focinho quase tocando o chão. Ele entrou sozinho no abrigo, sem que ela precisasse chamar. A menina sentou-se perto dele, e pela primeira vez o caramelo a permitiu tocar de verdade. Ela passou a mão devagar por trás da orelha dele. Sua respiração estava mais tranquila. Era como se o cachorro estivesse dizendo que, mesmo assustado, havia escolhido voltar. A avó observava tudo à distância, apoiada no batente da porta, com um sorriso discreto. Entendia que aquele vínculo estava crescendo de um jeito único.
Sabia também que isso poderia gerar problemas com alguns moradores. Mas, naquele momento, nada importava mais do que o fato de que o caramelo havia encontrado um lugar para descansar. E, talvez, pela primeira vez na vida, um lugar para confiar. A manhã seguinte trouxe um céu de nuvens altas, puxadas como pinceladas brancas sobre um azul suave. O vento, típico daquela época do ano, carregava o aroma dos quitutes preparados para o festival cultural que se aproximava. Era possível sentir o cheiro de cocadas frescas, amendoim torrado e pão de queijo recém-assado viajando pela rua como convites invisíveis ao apetite. Os moradores abriam suas janelas com mais animação, organizando mesas e estendendo toalhas coloridas, preparando-se para dias de festa. O caramelo, que costumava desaparecer no início das manhãs para fazer sua ronda pela praça, acordou mais tarde do que o habitual no abrigo improvisado. O movimento de seus olhos demonstrava um cansaço que ia além da noite chuvosa. Era como se os últimos acontecimentos tivessem mexido com suas estruturas internas, como se o medo dos tambores o tivesse levado a confrontar algo dentro de si que ele evitava há muito tempo. A menina entrou na garagem conosco, levando o pano colorido nas mãos. Sentou-se na soleira, deixando a luz da manhã banhar os dois. Ela observou o cachorro por alguns minutos antes de puxar devagar o tecido para perto dele, aproximando-se de maneira calma e paciente. O caramelo ergueu o focinho e farejou o pano, como se estivesse reconhecendo o objeto e, de certa forma, reafirmando o vínculo que vinha crescendo entre eles. Nos dias anteriores, os moradores começavam a notar um padrão curioso: o caramelo estava sempre por perto da menina. Nunca colado, nunca totalmente entregue, mas sempre presente. Era como se ela fosse o ponto de referência dele. E para um bairro acostumado à presença distante e selvagem daquele animal, isso chamava atenção de um jeito que ninguém conseguia ignorar. Enquanto a menina acariciava a madeira do abrigo, a avó apareceu na porta segurando 2 xícaras de café. Uma para si, outra para deixar no muro para o vizinho que passaria ali mais tarde. A avó era conhecida por esse hábito de gentileza silenciosa. A mulher se aproximou do caramelo com passos lentos. Ele não recuou, mas ainda mantinha aquela distância mediana, que indicava que permitia sua presença, mas não o toque. A avó sorriu e depositou uma tigela com água fresca perto dele. Você percebe como ele está mais tranquilo, comentou ela, mantendo o tom baixo para não assustá-lo. Ainda é desconfiado, claro, mas já não parece carregar aquela tensão constante. A menina apenas meneou a cabeça, observando o caramelo de olhos atentos. Havia uma ligação tão forte entre os dois que palavras pareciam desnecessárias. Durante a manhã, quando a menina e a avó foram até a feira para ajudar os comerciantes com os preparativos do festival, o caramelo decidiu segui-las. Caminhou com passos firmes, mas com postura alerta. As pessoas o olhavam como se fosse um mistério ambulante. A presença dele, antes motivo de afastamento, agora parecia despertar curiosidade. O vendedor de castanhas, sempre sentado sob sua sombrinha colorida, levantou a mão para a menina. Bom dia, disse ele, mostrando uma pequena bolsa de pano. Fiz umas castanhas sem sal para ele. Não precisa agora. Pode deixar ali do lado depois. A menina assentiu com um sorriso tímido. A avó agradeceu e continuou caminhando. O caramelo observava tudo com seus olhos inquietos, sempre medindo distâncias e avaliando movimentos. A rotina da feira continuou como sempre. O cheiro de frutas frescas se misturava ao perfume forte de sabão artesanal vendido por uma senhora da igreja. O som das conversas criava um zumbido contínuo, interrompido ocasionalmente por risadas de crianças. A menina ajudava a separar verduras, embalava sacolas para clientes e ocasionalmente olhava para trás para garantir que o caramelo ainda estivesse lá. E ele estava. Sempre a um passo de distância. Apesar do clima aparentemente harmonioso, a vizinha crítica continuava observando tudo com olhos que procuravam falhas. Ela passava pelo corredor da feira medindo o cachorro com olhares de reprovação. O incômodo estava estampado em sua postura rígida. Havia algo nela que parecia não tolerar desvios daquilo que considerava ordem. Em dado momento, ela parou diante da avó da menina. Isso não pode continuar assim, disse ela, sem levantar a voz, mas com firmeza suficiente para mostrar sua indignação. Um cachorro de rua circulando livremente no bairro é irresponsável. Estamos às vésperas do festival. Pode assustar alguém, pode causar tumulto. Precisamos de providências. A avó respirou fundo. Ele está calmo. E está sempre perto da minha neta.
Não tem causado nenhum problema. Ainda não, respondeu a vizinha. Mas pode causar. A menina segurou o pano colorido com força. O caramelo, percebendo o aumento da tensão, aproximou-se alguns centímetros da menina, sem rosnar, mas atento. A vizinha deu meia volta e se afastou, sem encerrar a conversa de fato. Era claro que aquilo ainda renderia. Durante os preparativos da tarde, o vento soprava mais forte, trazendo folhas secas e poeira. A praça estava quase pronta para o festival. Bandeirinhas foram reforçadas, as barracas receberam panos novos e um grupo de jovens começou a pintar um grande mural perto do coreto, retratando elementos culturais da comunidade. O caramelo observava os pincéis se movendo, acompanhando os traços coloridos na parede como se tentasse entender o significado daquelas formas. A menina se aproximou do mural e sorriu ao ver que uma das jovens havia desenhado, discretamente, um cachorro de pelagem dourada no canto inferior. Não era uma cópia perfeita do caramelo, mas tinha o olhar curioso que lembrava o dele. No fim da tarde, o bairro inteiro já comentava sobre a presença constante do caramelo. Alguns moradores achavam bonito, outros estavam preocupados, e alguns apenas aceitavam a mudança como parte do fluxo natural das coisas. Mas, independentemente das opiniões, havia um consenso silencioso: o cachorro não era mais apenas um animal de rua. Ele estava começando a ser parte do cotidiano. Foi então que aconteceu o segundo grande obstáculo daqueles meses. Com o aumento da movimentação na praça, um grupo de crianças começou a brincar com balões de ar coloridos. Um deles estourou bem perto do caramelo. O som foi alto, inesperado, parecido com os fogos que tanto assustavam. O cachorro deu um salto para trás, os pelos levantados, o corpo inteiro retraído. A menina correu em direção a ele, mas o caramelo recuou mais, sem entender se estava seguro. A avó tentou afastar as crianças com calma, explicando que o cachorro estava assustado. A menina ergueu o pano colorido, repetindo o gesto que sempre funcionava, balançando suavemente no ar. Mas o caramelo estava mais abalado dessa vez. O barulho havia sido inesperado, e o vento forte deixava o ambiente ainda mais confuso para ele. Mesmo assim, bastou alguns minutos para que ele reconhecesse o pano. Sua respiração começou a diminuir, e, ainda tremendo, ele se aproximou da menina. Não se encostou, mas ficou ali parado, demonstrando que tentava enfrentar o medo, apesar de todo o desconforto. Os olhares ao redor eram muitos. Havia quem aprovasse a forma como a menina lidava com o animal. Havia também quem usasse a situação como prova de que a presença do cachorro poderia causar problemas no festival. Ao anoitecer, o caramelo acompanhou a menina de volta para casa. O vento frio passava pelas ruas, e algumas casas já tinham janelas fechadas. O cheiro de sopa quente veio de uma cozinha a 2 casas de distância. Era uma noite típica do bairro, mas havia algo diferente na forma como a comunidade observava aquele pequeno trio composto pela avó, pela menina e pelo cachorro que agora caminhava a um braço de distância. Quando chegaram em casa, a avó preparou o abrigo do caramelo com mais panos secos. A menina colocou o pano colorido dobrado ao lado dele. O cachorro deitou-se ali, com o corpo ainda tenso, mas com os olhos calmos. Pela primeira vez desde o início daquela conexão improvável, o caramelo adormeceu antes mesmo que a menina se levantasse. Era como se, apesar do medo, ele começasse a aprender que podia voltar todas as vezes que se sentisse perdido. E que sempre haveria um lugar para ele encontrar paz. O sol daquela manhã surgiu tímido, escondido entre nuvens densas que prometiam mais um dia de mudanças no humor do clima. A praça, porém, já estava em pleno movimento. O festival cultural estava prestes a começar oficialmente, e todos os moradores se dedicavam a dar os últimos retoques nas barracas, nos enfeites e nas apresentações. As cores vibrantes das bandeirinhas contrastavam com o céu acinzentado, criando um espetáculo que parecia anunciar, sem intenção, que aquele dia seria decisivo para o bairro. A avó da menina preparava uma cesta com quitutes tradicionais. Era conhecida por suas receitas antigas, passadas de geração em geração, e sempre participava do festival com orgulho. A menina ajudava a dobrar toalhas coloridas, mas sua atenção estava dividida. O caramelo, deitado próximo ao abrigo na garagem, observava tudo com seus olhos atentos. Parecia acompanhar cada movimento da menina, como se mapeasse mentalmente todo o ambiente antes de decidir dar o primeiro passo do dia. A avó se aproximou dele com uma tigela de água fresca. O caramelo não recuou, mas manteve sua postura alerta. A menina aproximou-se devagar e, desta vez,
O cachorro permitiu que ela encostasse a mão em seu ombro por alguns segundos. Era um avanço pequeno, mas significativo. A confiança estava sendo construída grão por grão. Logo, a rua começou a ecoar vozes animadas. Vizinhos conversavam sobre o desfile infantil, sobre as barracas de comida e sobre a nova pintura no mural da praça. Algumas pessoas, contudo, murmuravam com certa preocupação sobre a presença constante do caramelo no centro da movimentação. A vizinha crítica já estava na porta de casa, os braços cruzados, observando cada detalhe com olhos que não se permitiam desviar. A avó notou o olhar dela, mas preferiu focar em suas tarefas. Depois de arrumar a cesta, chamou a neta e se encaminhou para a praça. O caramelo seguiu os dois a uma distância confortável. A cada esquina, cheirava o chão, verificava objetos e recuava sempre que alguém tentava se aproximar demais. Mas não deixava de acompanhar a menina. Quando chegaram à praça, os ensaios para as apresentações já tinham começado. Um grupo de senhoras da igreja afinava vozes, preparando uma cantiga tradicional. Jovens carregavam bancos de madeira. Crianças corriam com fitas coloridas nas mãos. O cheiro de bolo de fubá invadia o ar, misturando-se com perfume de flores colhidas para decorar o coreto. Ao ver o caramelo, algumas pessoas sorriram. Outras deram passos para trás. O cachorro ficou perto da menina, sempre mantendo uma distância calculada entre ela e os demais. O vendedor de castanhas fez um gesto com a mão. "Bom dia, princesa", disse ele para a menina. "Trouxe castanhas fresquinhas para o seu amigo. Estão ali no potinho. Pode pegar depois." A menina agradeceu com um pequeno aceno. O caramelo observava tudo com o olhar atento de quem está pronto para correr ao menor. "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Sinal de perigo. Enquanto todos trabalhavam, a vizinha crítica se aproximou de um pequeno grupo de moradores. Conversou com eles em voz baixa, gesticulando com a cabeça em direção ao caramelo. O grupo, inicialmente indiferente, começou a trocar olhares. A avó percebeu a movimentação e sentiu um aperto leve no peito. Mais tarde, enquanto organizava a mesa com os quitutes, a vizinha se aproximou. "Precisamos conversar sobre esse cachorro", disse ela, com um tom que não permitia fugir do assunto. "Ele está circulando por todos os lados. A festa será cheia hoje. Pode causar confusão. Já falei sobre isso." A avó, paciente como sempre, respondeu calmamente. "Ele está quieto. Não fez mal a ninguém. E está perto da minha neta. E é justamente isso que me preocupa. É perigoso. Ele pode assustar as crianças. Alguns vizinhos estão comentando. Acham que deveríamos pedir ao serviço municipal para recolhê-lo." A menina ouviu tudo enquanto arrumava as toalhas. Seu corpo enrijeceu. O caramelo, percebendo a mudança dela, levantou-se devagar, aproximando-se um pouco, seus passos silenciosos marcados pela tensão. Ele não entendia as palavras, mas sentia o ambiente tomar uma forma mais pesada. A vizinha deu meia volta e voltou para o grupo de moradores, deixando um rastro de inquietação. A tarde avançou, e a praça se encheu de vida. Crianças se preparavam para o desfile. Mulheres ajustavam coroas de flores das apresentações tradicionais. Homens posicionavam caixas de som para os músicos. O caramelo estava sempre perto da menina, mas ainda mantendo sua própria distância protetora. Observava tudo, mas nunca perdia sua atenção nela. O primeiro ensaio de tambores daquela tarde foi mais intenso do que os anteriores. O som ecoou firme e forte pela praça. O caramelo enrijeceu imediatamente, suas orelhas baixaram, e o pânico tomou conta de seu corpo. Ele recuou, mas a menina foi mais rápida dessa vez. Segurou o pano colorido, levantou na altura do rosto do cachorro e balançou devagar, criando um movimento suave que sempre o acalmava. As pessoas observaram em silêncio. Algumas admiraram o gesto. Outras interpretaram como um prenúncio de problema. A vizinha crítica cruzou os braços com força. Poucos minutos depois, enquanto o ensaio acontecia, um grupo de crianças decidiu brincar perto do caramelo. Não era por maldade. Era simples curiosidade infantil. Uma delas tentou pular perto do cachorro, que, tomado pelo susto, deu um salto para o lado, derrubando uma caixa de papelão. O barulho ecoou,
e a vizinha crítica aproveitou a oportunidade. Viu? Isso é perigoso. Já passou da hora de resolver isso. Não podemos deixar um cachorro de rua no meio de uma festa como essa. A avó se aproximou rapidamente, pedindo calma. O Caramelo se colocou atrás da menina, tentando se proteger do barulho, mas sem rosnar. Seu corpo tremia, e ele parecia revisitar medos antigos, memórias que apenas os cães de rua entendem. Alguns moradores começaram a tomar partido. Uns concordavam com a vizinha, afirmando que o Caramelo poderia causar problemas no festival. Outros defendiam que ele não havia feito mal a ninguém e que a menina tinha conseguido algo que ninguém jamais conseguirá: domá-lo emocionalmente. A praça se dividiu. O clima, antes leve e festivo, tornou-se tenso. A avó sentiu que a situação escapava de suas mãos. Precisava acalmar a neta e o cachorro. Vamos para casa um pouco, disse ela à menina. Vamos deixar a praça se ajeitar. A menina não discutiu, mas seus olhos revelavam que ela entendia o que estava acontecendo. Sabia que, de alguma forma, o Caramelo estava ameaçado. Caminhou com a avó, segurando o pano colorido, enquanto o cachorro seguia atrás, o corpo ainda encolhido. A vizinha observou a cena com expressão satisfeita. Era claro que ela pretendia continuar pressionando. Ao chegar em casa, a menina se sentou no chão da garagem com o Caramelo. Ele deitou-se perto dela, cansado, assustado, vulnerável. O pano colorido estava entre eles, como se fosse um elo físico do vínculo que compartilhavam. A avó ficou parada na porta, observando os dois. O bairro estava mudando. O Caramelo havia se tornado parte de suas vidas, mas nem todos estavam prontos para aceitá-lo. E, naquele exato momento, ela percebeu que a situação estava prestes a exigir posicionamentos mais firmes. A menina colocou a mão sobre o pano colorido e aproximou do Caramelo. Ele encostou o focinho no tecido e respirou fundo, como sempre fazia quando precisava encontrar calma. Tudo estava em silêncio. A menina, apesar da pouca idade, já sabia que proteger aquele cachorro exigiria coragem. E estava disposta a ter essa coragem, mesmo que não entendesse ainda como faria isso. A noite chegou com um vento frio que atravessava as frestas das portas e carregava o murmúrio distante de conversas espalhadas pelo bairro. O festival cultural aconteceria no dia seguinte, e apesar de a praça estar quase pronta, o clima entre os moradores estava longe de ser harmonioso. A discussão sobre o Caramelo havia se tornado o assunto principal, e cada grupo de vizinhos parecia ter uma opinião diferente sobre o destino do cachorro. No entanto, dentro da garagem da casa da avó, o ambiente era outro. O Caramelo estava deitado sobre panos secos, com o pano colorido da menina colocado cuidadosamente ao lado dele. Seus olhos observavam cada movimento da garota, como se encontrasse nela a única âncora segura no mundo cheio de sons e cheiros ameaçadores. A menina, por sua vez, acariciava o chão próximo ao cachorro, respeitando o limite que ele ainda mantinha, mas oferecendo presença e carinho silencioso. A avó preparava chá quente na cozinha. A água fervendo soltava um aroma de ervas que percorreu a casa e invadiu a garagem. Ela observava tudo com atenção. Havia preocupação em seu olhar, mas também um brilho de determinação. Sabia que não poderia permanecer neutra por muito tempo. Pouco tempo depois, alguém bateu no portão. A avó enxugou as mãos no avental e foi atender. Era o vendedor de castanhas, segurando um pequeno saco de pano. Vim trazer isso para vocês, disse ele. O Caramelo gosta. Talvez ajude a acalmá-lo amanhã. A avó agradeceu. Ele deu 2 passos para trás, olhou para dentro da garagem e fez um leve aceno para a menina. Ela respondeu com discrição. O Caramelo, ao ouvir a voz familiar, ergueu a cabeça e farejou o ar. Não se aproximou, mas também não recuou. O vendedor então comentou, com tristeza perceptível. Tem gente dizendo que vão chamar o serviço municipal logo cedo. Querem tirar o Caramelo da praça antes do festival. Eu acho isso um exagero. Ele não faz mal a ninguém. A avó fechou os olhos por um instante, sentindo aquela informação pesar como pedra. Obrigada por avisar, disse ela. Vamos pensar num jeito de resolver isso. Depois que o homem se despediu, a avó voltou para a garagem. A menina a olhou com apreensão. Sabia que algo havia mudado. Ele disse algo sobre o Caramelo, perguntou a garota, com voz baixa. A avó suspirou e se agachou ao lado da neta. Nada que você precise se preocupar agora.
Mas precisamos ter cuidado amanhã. Talvez seja melhor o Caramelo não ir à praça cedo. A menina abaixou os olhos. O Caramelo percebeu a mudança e inclinou o focinho em direção a ela. Era como se entendesse que uma nuvem pesada ameaçava aquele pequeno mundo que eles estavam construindo juntos. Na manhã seguinte, o céu amanheceu radiante. As nuvens haviam desaparecido, o que deixava a praça ainda mais colorida e viva. O festival estava prestes a começar, e o bairro inteiro já se movimentava. Barracas eram abertas, panelas ferviam, risadas ecoavam pelas calçadas. O cheiro de roupa recém-passada se misturava ao aroma doce das cocadas. Um grupo de senhoras carregava vasos com flores típicas da região, preparando a decoração final do coreto. Mas havia algo diferente no ar. Um burburinho preocupado. Olhares cruzados. Comentários sussurrados. A avó, sabendo do risco, decidiu levar a menina para a praça cedo, mas pediu que o Caramelo ficasse em casa. A menina se ajoelhou diante dele, segurou seu pano colorido e o deixou dobrado ao lado do cachorro. Depois acariciou o ar, como se quisesse encostar nele, mas sem forçá-lo. Eu já volto, disse ela, com uma voz que o Caramelo parecia entender mais pela emoção do que pelas palavras. O cachorro ficou deitado, mas seus olhos seguiam cada movimento da menina até que ela desaparecesse do campo de visão. A avó e a neta caminharam até a praça. Lá, a vizinha crítica estava no centro de uma roda de moradores, falando com gestos amplos. Parecia muito satisfeita com a atenção que recebia. Não podemos permitir que um cachorro de rua circule solto no festival, dizia ela. Há crianças, há idosos. É perigoso. Já tivemos sustos suficientes. Hoje vamos resolver isso. Alguns moradores concordavam. Outros se mostravam visivelmente incomodados. O vendedor de castanhas estava por perto, balançando a cabeça em desaprovação. Quando a avó e a menina se aproximaram, a vizinha as observou com uma expressão de falsa cortesia. Ainda bem que vocês chegaram. Precisamos conversar sobre o cachorro. A avó respondeu com firmeza. Não há o que conversar. Ele não fez nada para merecer essa perseguição. Só precisa de paciência. Paciência não é suficiente quando se trata da segurança das pessoas, rebateu a vizinha. O serviço municipal vai passar por aqui em pouco tempo. Já ligamos. Eles vêm recolher o animal. A menina sentiu o coração apertar. Seus olhos imediatamente ficaram marejados. A avó segurou sua mão. Não havia mais como esconder. A notícia se espalhou pela praça. O Caramelo estava prestes a ser capturado. Enquanto isso, em casa, o cachorro começou a andar de um lado para o outro na garagem. Mesmo sem compreender as palavras, sentia que algo importante estava acontecendo. O pano colorido estava no chão, e ele o empurrou com o focinho, inquieto. Logo depois deu um latido baixo, como se chamasse alguém. Mas ninguém estava lá. Minutos se passaram. A inquietação aumentou. Foi então que o Caramelo fez algo totalmente inesperado. Deu um salto por cima do pequeno muro da garagem e começou a correr pelas ruas, guiado apenas pelo cheiro da menina. Seguiu instintos antigos, aqueles mesmos que o mantiveram vivo durante anos, mas agora guiado por um propósito novo. A cada esquina, cheirava o ar, ouvia sons ao longe e corrigia sua rota. O vento da manhã trouxe o perfume suave do pano colorido que a menina sempre carregava. Ele seguiu esse cheiro. Quando chegou à praça, a movimentação estava intensa. Pessoas caminhavam de um lado para o outro, as barracas estavam lotadas, e o som dos ensaios de música começava a ecoar. O Caramelo entrou cuidadosamente, evitando aproximações. Seu corpo estava tenso, mas seus olhos varriam o ambiente em busca de apenas uma pessoa. Foi quando uma voz se levantou acima das outras. É ele! O cachorro! Era a vizinha crítica. Apontou imediatamente, chamando a atenção de todos. O grupo que havia se alinhado às reclamações dela começou a se mover, como se fosse necessário capturá-lo naquele instante. A menina viu tudo de longe e entrou em pânico. Soltou a toalha que segurava e correu em direção ao cachorro. O Caramelo, ao vê-la, relaxou a postura. Seus músculos deixaram a tensão escapar. A menina parou diante dele e levantou o pano colorido que havia trazido da garagem, sinalizando calma. Mas o grupo que seguia a vizinha começou a se aproximar. É agora! Vamos cercar, disse ela. O Caramelo deu um passo para trás.
Não por medo dos sons ou das pessoas, mas porque sentiu a menina ficar nervosa. Sua reação era sempre guiada por ela. O vendedor de castanha se adiantou, levantando a mão para o grupo. Vocês não estão vendo? Ele está com medo. Vocês só estão piorando tudo. Outros moradores se aproximaram também, formando uma espécie de linha entre o caramelo e o grupo hostil. A avó veio logo atrás, também colocando o corpo à frente da neta. A praça inteira começou a se dividir claramente. De um lado, os que queriam que o cachorro fosse levado. Do outro, os que acreditavam que o caramelo merecia ficar, que merecia paz, que merecia a menina. A vizinha, percebendo que estava perdendo força, tentou um último argumento. Isso é irresponsabilidade. Ele pode atacar. Nesse momento, como se o universo tivesse planejado um teste de fé, um balão estourou perto do coreto. O som foi abrupto, forte o suficiente para fazer algumas crianças pularem. O caramelo tremeu, deu um salto para trás e se encolheu. A menina rapidamente balançou o pano colorido diante dele. O movimento suave fez o cachorro, aos poucos, recuperar o controle. A praça ficou em silêncio. Era impossível ignorar o que todos estavam vendo. Não era ataque. Não era agressividade. Era medo. E era confiança na menina. A avó então deu um passo à frente e falou com firmeza, projetando a voz para todos ouvirem. Ele não precisa ser levado. Ele precisa ser compreendido. E essa menina aqui foi a única que conseguiu isso. Vocês querem tirar dela a chance de cuidar dele? Querem tirar dele a chance de ter paz? A praça ficou em silêncio. O serviço municipal chegou naquele instante, mas ao perceber a divisão intensa entre os moradores e o comportamento do cachorro, decidiram aguardar antes de agir. Um dos funcionários se aproximou e disse que só recolheria o animal se houvesse consenso. E aquele consenso claramente não existia. O caramelo ficou deitado perto da menina enquanto a discussão continuava. Ela colocou o pano colorido sobre suas patas. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se entendesse que estava protegido. E, naquele momento, a praça percebeu algo importante. O cachorro caramelo, que sempre viveu sozinho, agora tinha um lugar, uma família, um vínculo. E retirar isso dele seria impossível sem machucar mais do que apenas um animal. Machucaria o coração de uma menina que, pela primeira vez, havia encontrado força onde antes só existia silêncio. O sol já se posicionava alto no céu quando o clima na praça começou a mudar. O festival cultural, que deveria ser um dia de celebração, havia se transformado em palco de discussões, tensões e escolhas difíceis. A menina permanecia ajoelhada ao lado do caramelo, segurando o pano colorido com firmeza, como se aquele tecido fosse uma ponte entre ela e o cachorro. E era. O movimento suave acalmava o animal, mas também dava coragem à menina. A avó observava a cena com o coração apertado. Era impossível não lembrar de histórias antigas, contadas à beira do fogão, sobre a força das conexões improváveis. No entanto, essa força estava sendo testada como nunca antes. O funcionário do serviço municipal, percebendo o impasse, decidiu esperar. Era um homem experiente, acostumado a lidar com animais assustados e com pessoas ainda mais difíceis. Ele desviou o olhar da multidão para a menina e depois para o caramelo. Observou tudo em silêncio, sem pressa. Enquanto isso, a vizinha crítica não desistia. Isso é absurdo. O festival está prestes a começar e temos um cachorro de rua causando tumulto. Vocês não estão vendo o risco, insistiu ela. A multidão começou a murmurar outra vez. Mas pela primeira vez, o murmúrio era mais equilibrado. Alguns moradores que antes estavam calados começaram a se posicionar. Uma das senhoras da igreja, conhecida por sua bondade, se aproximou da avó. Eu vi como ele reagiu com ela esses dias, disse a senhora. Nunca vi um cachorro tão assustado se acalmar tão rápido. A menina tem um domingo. O vendedor de castanhas, que ouvia de longe, acrescentou. O que é perigoso mesmo é o preconceito. Já passou da hora de reconhecermos que esse cachorro está tentando viver em paz. A vizinha bufou, virando o rosto. O funcionário municipal observou mais um pouco. Depois caminhou até a avó, pedindo licença. Eu preciso entender direito a situação. Esse cachorro costuma ficar agressivo, perguntou. A avó respondeu com sinceridade. Nunca. O que ele tem é medo. Ele se assusta com barulhos fortes. Só isso.
O homem então olhou para a menina, que apertava o pano com as mãos pequenas. E ele confia nela? Perguntou. A avó respirou fundo. Mais do que em qualquer pessoa deste bairro. O funcionário assentiu. Era honesto o suficiente para perceber que aquilo não era um capricho infantil. Havia algo real ali. Porém, antes que pudesse tomar qualquer decisão, um novo grupo de moradores se aproximou. Eram os jovens que estavam pintando o mural da praça. Entre eles, uma moça levantou a voz. Esse cachorro representa mais do que vocês imaginam. Ele faz parte do bairro. Está na nossa história, na nossa rotina. E ninguém nunca se preocupou de verdade com ele até agora. Outro jovem apontou para o mural, onde o desenho do cachorro caramelo aparecia discretamente entre as cores vibrantes. Nós colocamos ele lá porque faz parte de quem somos. Não vamos fingir que não. A praça inteira olhou para o mural. O cachorro desenhado parecia menor, perdido entre outras figuras, mas ainda assim presente. Era quase simbólico. Como se representasse o lugar que o caramelo sempre teve, mesmo quando ninguém via. A vizinha crítica ficou ainda mais irritada. Isso é ridículo. Um animal não pode ditar o rumo de uma festa. Isso aqui é um evento sério, tradicional. Temos costumes a preservar. Não podemos transformar tudo em sentimentalismo. Foi então que a avó respondeu, com calma e força. Nossa cultura é feita de afetos, de histórias, de encontros. E dizer que o carinho da minha neta por esse cachorro não tem valor é desrespeitar o que realmente importa. O silêncio caiu como um véu. A menina continuava ao lado do caramelo, mas seu olhar oscilava entre medo e determinação. O cachorro respirava rápido, mas seus olhos estavam focados nela. O pano colorido, movendo-se lentamente sob seus dedos, parecia um pequeno milagre. O funcionário municipal então se agachou, ficando na altura do cachorro. Observou a postura do animal. Não havia sinais de ataque. Só um medo profundo, enraizado, daqueles que não se resolvem com força, mas com delicadeza. Ele se levantou devagar e deu alguns passos para trás. Eu não vou recolhê-lo hoje, disse. Não com o estado em que está. Não com esse vínculo tão claro. Mas vocês precisam decidir juntos como lidar com isso. Vocês são uma comunidade. A vizinha tentou retrucar, mas ele ergueu a mão. E, pela primeira vez desde que chegará, sua voz se firmou. Eu não estou vendo um risco. Estou vendo um animal assustado. E uma menina que conseguiu algo que nenhum de nós conseguiria. Vamos respeitar isso. Vários moradores concordaram imediatamente. Outros permaneceram hesitantes, mas não tiveram coragem de protestar abertamente. Aos poucos, a multidão começou a se dispersar. Alguns voltaram para as barracas. Outros ficaram observando de longe. O festival precisava continuar. Mas o momento havia marcado todos ali. A menina respirou aliviada, mas não soltou o pano. O caramelo, percebendo que o ambiente havia se acalmado, aproximou-se um pouco mais dela, deitando sua cabeça sobre os pés da menina. Foi a primeira vez que ele demonstrou um gesto tão íntimo em público. A avó engoliu as lágrimas que ameaçavam cair. Era como assistir ao desabrochar de algo que não acontecia desde sua juventude. O tempo passou, e a tarde avançou. As apresentações começaram. As cantigas ecoavam pelo ar. As barracas ficaram cheias. O cheiro de pamonha quente e bolo de milho invadia a praça. Crianças corriam com fitas coloridas. Era como se o bairro tivesse decidido que, pelo menos naquele dia, a alegria precisava existir. A menina se sentou à sombra de uma árvore, com o caramelo ao lado. Ele estava visivelmente cansado do estresse, mas não queria perder a menina de vista. A avó trouxe um pote com água e um pedaço de bolo sem açúcar. O cachorro comeu devagar, ainda atento a cada som ao redor. Enquanto observavam as pessoas dançando em roda, a menina falava baixinho com o cachorro. Contava sobre a festa, sobre as cores, sobre o mural. Mesmo sabendo que ele não compreendia as palavras, ela sabia que ele entendia a intenção. O vento trouxe até eles o eco do grupo de tambores. O caramelo enrijeceu. A menina levantou o pano colorido, mexendo como uma bandeira suave. Ele se acalmou outra vez. A avó observou isso com admiração. O vínculo era tão forte e tão natural que qualquer explicação parecia pequena demais. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr,
pintando o céu de tons alaranjados e rosados, a menina ficou em pé e caminhou até o mural. O Caramelo foi com ela, acompanhando sem pressa. Ao chegar diante da pintura, a menina tocou suavemente a imagem pequena do cachorro. Depois olhou para o Caramelo ao seu lado e sorriu. Ele havia encontrado um lugar ali. Não apenas naquele mural, mas na história, na vida e no coração da comunidade. A vizinha crítica observava tudo de longe. Seu rosto estava tenso, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma pequena rachadura. Talvez reconhecimento. Talvez dúvida. Talvez o começo de algo novo. Ninguém sabia. O festival seguia com música, comida e alegria. E mesmo que nem todo mundo estivesse pronto para admitir, algo muito maior havia acontecido naquele dia. A menina ganhou coragem. O bairro ganhou consciência. O Caramelo ganhou esperança. E o silêncio que antes cercava aquele cachorro foi finalmente ouvido. O festival cultural seguiu até a noite, cheio de música, conversa animada e o cheiro irresistível de milho assado misturado ao perfume das flores espalhadas no coreto. Mas, mesmo com toda a alegria que se espalhava pelo bairro, havia uma corrente silenciosa que pairava sobre os moradores. A presença do Caramelo, pela primeira vez aceita por muitos, também havia aberto feridas antigas, questionamentos sociais e dúvidas profundas sobre convivência e empatia. A menina e o Caramelo permaneceram juntos durante toda a festa, mas em um canto mais afastado, perto das árvores mais antigas da praça. A avó se revezava entre participar das atividades e observar a neta, garantindo que ambos estivessem seguros. O cachorro, embora ainda assustado com alguns sons e movimentos bruscos, estava mais calmo do que em qualquer outro dia. Permanecia deitado com a cabeça apoiada nas pernas da menina, como se aquele momento fosse um porto seguro e impossível de abandonar. A música mudou várias vezes. As apresentações das crianças arrancaram risos. As das senhoras da igreja trouxeram nostalgia. A dança folclórica, realizada por jovens da comunidade, levantou aplausos intensos. A cultura do bairro pulsava viva, especialmente nas roupas coloridas, nos tambores, nas comidas típicas e nas histórias contadas pelos mais velhos na beira da praça. Em determinado momento da noite, um dos organizadores do festival, um senhor conhecido por reunir histórias sobre a região, subiu ao coreto. Ele era respeitado, admirado e sempre falava com uma calma que parecia abraçar as pessoas. Boa noite, minha gente. Hoje celebramos nossa história, nossa cultura, nossa união. E hoje eu quero contar algo que muitos não sabem. A praça silenciou. O homem continuou. Há muitos anos, quando essa praça foi construída, um cachorro de rua muito querido viveu por aqui. Era chamado de guardião do bairro. Ele aparecia para acompanhar os moradores em caminhadas, esperava as crianças voltarem da escola e até seguia grupos que iam cantar na igreja. Nunca fizeram dele um animal de estimação oficial, mas todos cuidavam de alguma forma. Ele era de todos, e todos eram dele. Quando partiu, o bairro inteiro sentiu. A menina levantou o rosto, como se reconhecesse algo na história. A avó também ficou atenta. O homem então apontou para o mural recém-pintado. Aquela figura pequena ali, no canto do mural, não está ali por acaso. Representa não apenas aquele cachorro antigo, mas todos os animais que passaram por este bairro e deixaram sua marca. Ele fez uma pausa e olhou discretamente para o Caramelo. E talvez, sem perceber, já tenhamos um novo guardião. As pessoas seguiram o olhar dele e viram o Caramelo ao lado da menina. A reação foi emocional, profunda e silenciosa. Alguns moradores sorriam. Outros, antes resistentes, pareciam refletir com mais sinceridade do que antes. No entanto, enquanto a praça mergulhava em um momento de união, o Caramelo começou a apresentar sinais estranhos. Mexia a cabeça como se tentasse afastar algum cheiro pesado, levantava-se e voltava a deitar repetidas vezes. A menina percebeu na hora. Não era medo dos tambores, nem desconforto com a festa. Era outra coisa. O cachorro então deu alguns passos para longe da menina, parou, olhou para ela, olhou novamente para a praça e depois seguiu por uma trilha estreita ao lado do coreto, onde a iluminação era mais fraca. A menina se levantou imediatamente. A avó chamou, mas ela respondeu que precisava ver o que estava acontecendo. A avó a seguiu de perto. A trilha levava a uma parte da praça pouco utilizada. Havia ali um depósito antigo que guardava materiais velhos das festas anteriores. Nada parecia perigoso,
mas era um lugar onde sombras se acumulavam e cheiros se misturavam com poeira. O caramelo se aproximou da porta do depósito e começou a farejar intensamente. Seu corpo estava tenso, mas não assustado. Era como se estivesse lembrando de algo. A menina se aproximou devagar e colocou o pano colorido perto dele, deixando sentir novamente o conforto do vínculo entre eles. Foi quando o cachorro empurrou a porta com o focinho e entrou. A avó iluminou o interior com seu celular. O depósito estava cheio de caixas de madeira, bandeirinhas antigas, potes de tinta seca, tambores quebrados e alguns panos velhos. O cheiro era forte, mas havia algo mais no ar, algo que o caramelo parecia reconhecer profundamente. A menina seguiu o cachorro até um canto onde havia uma caixa caída e alguns trapos sujos. O caramelo começou a cavar com as patas, empurrando panos e pedaços de madeira. A avó tentou entender. De repente, o cachorro encontrou um pedaço de tecido rasgado, velho, com uma estampa parecida com a do pano colorido da menina. Ele o pegou com delicadeza, como se fosse um objeto precioso, e se deitou ao lado dele. A avó levou a mão à boca. Algum tempo atrás, antes da menina se aproximar dele, várias pessoas haviam tentado ajudar o caramelo. Teve um homem que tentava alimentá-lo. Uma senhora que deixava água. Uma moça que tentou fazê-lo entrar em casa. Mas sempre havia algo que o afastava. Medo, barulho, desconfiança. Mas uma vez, meses antes, uma voluntária da comunidade havia trazido um pano colorido parecido com aquele, tentando se aproximar dele. A tentativa não deu certo, porque um barulho forte espantou o cachorro, que fugiu correndo. Mas o cheiro ficou na memória dele. E agora, ao encontrar um pedaço daquele pano antigo, algo se encaixava dentro dele. Como se aquilo explicasse porque ele havia confiado na menina desde o início. A menina, percebendo tudo com sua sensibilidade profunda, se sentou ao lado do cachorro. Ele deixou que ela tocasse de leve o novo pedaço de pano. Seus olhos, normalmente tão desconfiados, pareciam suavizados. A avó suspirou com emoção. Ele lembra desse cheiro. E por isso sentiu segurança no seu pano, minha filha. Por isso te reconheceu. Era uma revelação simples, mas poderosa. Nada era coincidência. Aquilo dava contexto, explicação e sentido aos pequenos milagres que haviam acontecido nas últimas semanas. Quando voltaram para a praça, o caramelo andava com postura mais firme. O pedaço de pano velho estava na boca dele. A menina segurava o pano colorido novo. E juntos, formavam uma espécie de símbolo vivo de reencontro, cura e esperança. Ao ver a cena, muitos moradores murmuraram com emoção. O vendedor de castanhas enxugou os olhos discretamente. A senhora da igreja sorriu com ternura. Até os jovens do mural pararam para observar, como se aquela imagem dissesse mais do que qualquer pintura que poderiam ter feito. Mas nem todos estavam convencidos. A vizinha crítica, embora mais silenciosa do que antes, ainda observava tudo com uma expressão de resistência. Havia algo nela que parecia lutar entre o orgulho e a vontade de compreender. E essa batalha interna era evidente em seus olhos. A noite avançou, e o festival se aproximou do fim. O clima estava mais leve, as tensões iniciais haviam diminuído, e a comunidade parecia disposta a dar ao caramelo um espaço verdadeiro naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, ficava claro que a luta ainda não havia terminado totalmente. O caramelo tinha conquistado muitos corações, mas ainda enfrentaria obstáculos. A menina, com o pano colorido nas mãos e o cachorro deitado a seus pés, sabia de uma coisa: independentemente do que acontecesse, ela não recuaria. E o caramelo, sentindo o cheiro familiar do pano antigo que acabará de encontrar, parecia entender que talvez, pela primeira vez na vida, seu passado não era apenas dor e desconfiança. Era também o caminho que o levou diretamente até ela. O sol despontava no horizonte tingindo o céu de tons alaranjados, e a praça amanheceu silenciosa, quase reverente. Após o festival da noite anterior, a comunidade parecia mais unida, mas havia uma tensão invisível pairando no ar. Todos sabiam que o caramelo havia conquistado corações, mas ainda precisava provar que podia viver entre pessoas sem criar conflitos. Era como se a vida inteira de desconfiança e medo estivesse prestes a ser testada uma última vez. A menina acordou cedo, levando consigo o pano colorido e um pote de água para o cachorro. Ele a esperava sentado na porta da garagem, olhos atentos, corpo rígido. Apesar da proximidade construída nas últimas semanas, havia momentos em que ele ainda se recolhia,
lembrando-se de experiências passadas. A garota se aproximou com calma, falando baixinho, contando pequenas histórias sobre o que faria no dia e o que o bairro esperava da festa da manhã. Ao abrir a porta, o cachorro seguiu-a com passos cuidadosos. O cheiro da manhã, úmida e fresca, misturava-se ao aroma de pão recém-assado das padarias próximas. O bairro começava a se mover lentamente, comerciantes montavam suas barracas, crianças corriam para a escola, e idosos caminhavam com sacolas cheias de frutas. Cada som e cada cheiro era uma nota na sinfonia de confusões que o caramelo aprendia a decifrar. A menina conduziu-o até a praça, onde alguns moradores já se reuniam para preparar o segundo dia do festival. Havia música suave, mas também o barulho de barracas sendo montadas, tambores sendo afinados e risos de crianças. Para um cachorro que passou anos na rua, cada ruído era um teste de paciência. Ela colocou o pano colorido no chão, e o caramelo se deitou. Sua respiração ainda estava rápida, mas ele manteve os olhos fixos na menina, buscando a segurança que apenas ela podia oferecer. Os primeiros vizinhos começaram a se aproximar, sorrindo. Alguns estenderam a mão para fazer carinho, outros simplesmente observaram, respeitando o espaço do animal. No entanto, a vizinha crítica voltou a aparecer. Ela caminhou lentamente até o centro da praça, avaliando cada movimento do cachorro. Ainda havia resistência em seu olhar, mas também curiosidade. O caramelo, percebendo a presença dela, ergueu a cabeça, farejou o ar e, para surpresa de todos, não recuou. A menina segurou o pano com mais firmeza, incentivando-o silenciosamente. O vendedor de castanhas se aproximou dela, sorrindo discretamente. Ele sabia que aquele momento era decisivo. Se o caramelo conseguisse permanecer calmo e confiável em meio à multidão, a aceitação definitiva viria. A avó, em um canto da praça, observava atentamente, pronto para intervir caso necessário, mas confiando que a menina e o cachorro já tinham construído algo sólido. O primeiro desafio surgiu quando um grupo de crianças começou a brincar perto do caramelo. Uma bola rolou em sua direção, parando a poucos centímetros de suas patas. O cachorro parou, farejou, olhou para a menina, que disse em voz baixa: "Tudo bem, está seguro." Ele respirou fundo e não avançou nem recuou, permitindo que a bola permanecesse ali sem reagir. Um pequeno aplauso surgiu entre os espectadores, e o cachorro inclinou a cabeça, percebendo o reconhecimento. Logo depois, um som mais alto veio da barraca de tambores. A batida ritmada ecoou pelo espaço, e o cachorro se levantou, inquieto. A menina, percebendo seu desconforto, ergueu o pano colorido em movimentos lentos, encorajando-o. O cachorro respirou fundo, posicionou-se próximo à menina, e, lentamente, voltou a deitar-se. O gesto parecia simples, mas todos ali perceberam o esforço concentrado do animal em confiar novamente. Entre os espectadores, murmúrios de admiração começaram a se espalhar. Alguns moradores que antes eram céticos sussurravam: "Nunca vi nada assim." Outros começavam a se perguntar se talvez tivessem subestimado a capacidade de um cachorro de rua de se adaptar quando tratado com paciência e respeito. O próximo obstáculo surgiu quando um cachorro vizinho, pertencente a uma família próxima, entrou na praça. Ele correu em direção ao caramelo, latindo alto. A menina imediatamente se colocou entre os dois, segurando o pano colorido em posição de proteção e falando de forma tranquila: "Calma, está tudo bem." O caramelo, apesar de permanecer alerta, manteve-se imóvel. Observava o cachorro invasor sem reagir agressivamente, esperando pela orientação da menina. A tensão na praça aumentou. Todos os espectadores seguravam a respiração. Alguns moradores começaram a se aproximar para impedir possíveis conflitos. Mas o caramelo manteve a postura. O cachorro invasor finalmente se afastou, confuso, e o silêncio que se seguiu trouxe uma sensação de triunfo silenciosa. O bairro inteiro pareceu exalar alívio. A avó se aproximou, acariciando a cabeça da menina e do cachorro, sussurrando palavras de encorajamento. O sol já estava alto, aquecendo suavemente a praça. O vento trazia o perfume das flores plantadas por moradores, misturando-se com o aroma de café e pão. Cada detalhe parecia compor um cenário perfeito para o desfecho dessa prova de confiança. Enquanto isso, a vizinha crítica observava de longe, cruzando os braços. Seus olhos mostravam uma mistura de incredulidade e respeito. Ela nunca admitiria em voz alta, mas começava a perceber que aquela menina e o cachorro caramelo haviam criado um elo que não poderia ser quebrado por ordens ou regras impessoais. A menina, percebendo o olhar da vizinha,
levantou-se devagar e caminhou até ela, segurando o pano colorido estendido. O gesto era uma oferta de compreensão, uma forma de dizer: olhe, ele é seguro, ele confia. A vizinha hesitou, mas estendeu a mão. O cachorro, percebendo o gesto, aproximou-se, farejou cuidadosamente e deixou a mão tocar seu pelo. Um pequeno sinal, mas carregado de significado. A comunidade inteira assistiu à cena em silêncio, ciente de que algo havia mudado naquele bairro para sempre. O dia seguiu com atividades mais leves. Crianças brincavam perto do caramelo, que permanecia deitado ou sentado próximo à menina, atento a cada movimento. Os adultos conversavam entre si, agora mais abertos a compreender a presença de animais e a importância do vínculo humano-animal. O festival prosseguiu com músicas suaves, dança e comidas típicas. O cachorro participou de forma silenciosa, sem jamais provocar medo ou desconforto. Durante a tarde, o caramelo e a menina foram até o mural, observando a pintura que agora parecia ganhar vida. Ele farejou cada traço, cada cor, cada detalhe, como se reconhecesse histórias passadas e futuras. A menina colocou o pano colorido junto ao mural, e o cachorro se deitou ao lado, como se estivesse guardando não apenas o pano, mas a própria memória do bairro. A vizinha crítica se aproximou discretamente, observando. A menina a convidou para se sentar ao lado do cachorro. Ela hesitou, mas aceitou. Pela primeira vez, tocou o animal sem medo. O caramelo inclinou a cabeça para a nova presença, farejou suavemente e aceitou o contato. O silêncio que se seguiu foi repleto de compreensão e aceitação. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosa, a menina e o cachorro caminhavam juntos pelas ruas do bairro. O pano colorido flutuava levemente com o vento, simbolizando a vitória da paciência, da confiança e do amor construído. Os moradores observavam, muitos sorrindo, alguns acenando, outros apenas refletindo sobre o que haviam testemunhado. O caramelo, finalmente, parecia relaxado. Sua respiração estava regular, seus passos eram firmes e tranquilos. Havia uma leveza em seu andar que não existia antes. Ele havia conquistado algo muito maior do que permanecer em segurança na praça. Havia conquistado confiança, pertencimento e respeito. A menina sorriu ao perceber que, mesmo após tantos obstáculos, a vitória era completa. Ela se abaixou e acariciou o caramelo, dizendo baixinho: conseguimos. E ele, como se compreendesse cada palavra, enroscou-se ainda mais próximo dela. A comunidade inteira agora sabia, aquele cachorro de rua, que parecia impossível de domar, havia se tornado um símbolo de união, paciência e amor. E a menina, com seu coração puro e determinação silenciosa, havia mostrado que a força não está em impor regras, mas em construir confiança e respeito mútuo. O sol da manhã entrava pelas janelas da pequena casa da avó, pintando tudo com tons dourados que refletiam na parede da sala e nos móveis de madeira. O bairro acordava devagar, mas havia uma animação no ar diferente de todos os outros dias. O caramelo, que agora havia se tornado uma figura conhecida e querida, dormia próximo à porta, respirando profundamente, sem pressa para se levantar. Ele estava seguro, confortável e finalmente parte de algo maior do que a própria existência. A menina entrou na sala com o pano colorido em mãos. Ela sabia que aquele seria um dia especial. O festival havia terminado com sucesso, mas agora uma nova fase começava. O bairro havia decidido instituir um dia anual de celebração do caramelo e de todos os animais de rua, não apenas como um gesto simbólico, mas como uma forma de educação, respeito e cuidado. A menina, com seus olhos brilhantes de alegria, abraçou o cachorro, que respondeu com aquele gesto suave de inclinar a cabeça e encostar o focinho em seu rosto. O caminho até a praça estava cheio de sons de risos, passos apressados e o cheiro de café e pão saindo das padarias. O caramelo seguia ao lado da menina, caminhando com postura confiante. Não havia medo. A praça, palco de tantas histórias, parecia agora sorrir com eles. As árvores antigas balançavam levemente com a brisa da manhã, espalhando folhas secas que dançavam no ar. Cada detalhe do bairro, desde as paredes grafitadas até as barracas de frutas, parecia ter sido iluminado pelo calor da conexão construída entre a menina e o cachorro. Quando chegaram, a praça já estava preparada para a comemoração. Moradores de todas as idades haviam chegado cedo, decorando com flores, fitas coloridas e fotos do cachorro em momentos de carinho com a comunidade. O mural, que retratava o caramelo entre cores vibrantes, era agora o ponto central. As pessoas sorriam, conversavam,
tiravam fotos e mostravam um respeito silencioso, mas profundo, pelo animal que havia conquistado todos os corações. A vizinha crítica estava presente, observando de longe, mas com uma expressão diferente da de outrora. Havia respeito no olhar e uma leve emoção contida que ninguém ousava ignorar. Ela se aproximou da menina, oferecendo um sorriso tímido, quase pedindo desculpas por todas as vezes em que havia duvidado. A menina respondeu com um gesto gentil, segurando o pano colorido para que o cachorro sentisse e reconhecesse a presença da vizinha sem temor. O evento começou com pequenas apresentações das crianças da comunidade. Cantavam músicas sobre amizade, cuidado e animais. O Caramelo, agora acostumado a sons e multidões, permaneceu deitado ao lado da menina, observando cada detalhe, farejando levemente e abanando o rabo de forma discreta. A avó, em um canto, assistia com orgulho silencioso, lembrando-se do primeiro dia em que sua neta havia decidido conquistar o cachorro de rua. Em seguida, os jovens do mural levaram ferramentas de pintura para criar novas imagens de animais que pertenciam à história do bairro. A menina ajudava, mostrando ao Caramelo os panos coloridos e explicando, em seu jeito calmo e doce, o que cada gesto significava. O cachorro observava, sentindo segurança, e aproximava-se de vez em quando para encostar a cabeça na mão da menina. O vínculo entre eles agora era sólido, como se tivesse sido reforçado por meses de paciência, pequenas conquistas e compreensão mútua. Entre as apresentações, o cachorro teve sua primeira verdadeira interação com crianças que não o conheciam. Elas se aproximaram devagar, lembrando-se das instruções da menina: falar baixo, estender a mão lentamente, não fazer movimentos bruscos. O Caramelo farejou uma delas, olhou para a menina e aceitou carinhos suaves. Alguns adultos que assistiam comentaram: nunca vi um cachorro de rua confiar assim em tantas pessoas. O cachorro era prova viva de que amor, paciência e compreensão podiam transformar qualquer desconfiança em amizade. A vizinha crítica, finalmente, decidiu aproximar-se também. Ela estendeu a mão e, para surpresa de todos, acariciou o Caramelo. Ele inclinou a cabeça e permaneceu calmo. Um suspiro coletivo percorreu a praça. Era como se o bairro inteiro tivesse respirado junto, aliviado e emocionado. O cachorro não era mais um estranho. Ele era parte da história de todos ali. Logo depois, a menina decidiu que era hora de mostrar algo especial. Levou o Caramelo até o mural, apontando para a figura dele entre as cores. Pegou o pano colorido e colocou-o sobre a parte da pintura que representava o cachorro. Era como se estivesse dizendo: aqui, você sempre terá um lugar. O Caramelo deitou-se ao lado do mural, olhando para a menina e depois para todos que estavam reunidos. Havia orgulho em seus olhos, mas também uma leveza que só alguém que finalmente se sente em casa pode ter. A avó, emocionada, aproximou-se e começou a contar para todos uma história sobre paciência, esperança e a importância de cuidar uns dos outros. Ela falou sobre como pequenas ações, gestos simples e atenção verdadeira podiam transformar vidas, não apenas de animais, mas de pessoas. Todos ouviram atentos. Alguns enxugaram discretamente lágrimas de emoção. Era impossível não se sentir tocado por aquele momento. Durante a tarde, atividades culturais continuaram. Crianças corriam com fitas, vendedores ofereciam frutas, bolos e comidas típicas. Músicos tocaram canções tradicionais, danças folclóricas encheram o ar de alegria, e o Caramelo permaneceu sempre por perto, tranquilo, parte de tudo e de todos. Ele recebeu carinho, atenção e reconhecimento, mas também deu algo em troca: confiança, afeto e presença silenciosa que unia a comunidade. Em determinado momento, a menina percebeu algo incrível. As pessoas que antes duvidavam, que resistiam a aceitar o cachorro de rua, agora se aproximavam com ternura. A vizinha crítica estava entre elas, sorrindo. O vendedor de castanhas estendeu o braço para tocar a cabeça do cachorro com cuidado. As crianças aprendiam sobre respeito e paciência apenas observando a conexão entre a menina e o Caramelo. A mensagem era clara: amor constrói pontes onde a desconfiança ergue muros. No final do dia, quando o sol começou a se pôr e tingiu o céu de tons laranja, rosa e dourado, a praça parecia uma pintura viva. A menina se sentou no chão, com o Caramelo deitado ao lado, cabeça encostada em suas pernas. O pano colorido estava estendido sobre eles, refletindo a luz suave do entardecer. As pessoas ao redor assistiam em silêncio, muitas emocionadas, compreendendo que aquele vínculo não era apenas entre a menina e o cachorro, mas entre todos ali que tiveram coragem de olhar além do medo.
A menina então falou baixinho com o cachorro. Disse coisas simples. Obrigada por confiar, obrigada por estar aqui, obrigada por nos mostrar que amor verdadeiro transforma tudo. O cachorro inclinou a cabeça, fechou os olhos e soltou um suspiro longo, como se entendesse cada palavra. O bairro inteiro testemunhou o que parecia impossível. Um cachorro de rua que ninguém conseguia domar agora era símbolo de esperança, coragem e conexão. Quando a noite caiu e as luzes das barracas se acenderam, refletindo no mural, a praça se encheu de uma energia especial. Todos os moradores conversaram sobre o dia, sorriram, tiraram fotos, compartilharam histórias e lembranças. Havia riso, emoção e uma sensação de pertencimento que ninguém queria perder. A menina e o caramelo, finalmente, caminharam de volta para casa. A praça estava silenciosa, mas ainda brilhava com os ecos da festa. O cachorro seguiu a menina de perto, como se guardasse não apenas o pano colorido, mas cada gesto, cada sorriso e cada abraço recebido ao longo daquele dia e de todos os dias anteriores. Ao chegar em casa, a avó abraçou neta e cachorro, murmurando palavras de orgulho e ternura. A menina acariciou o caramelo, e ele respondeu com aquele gesto silencioso que dizia: "Estou em casa, finalmente." O bairro, os vizinhos e toda a comunidade haviam reconhecido o valor de paciência, amor e compreensão. E naquele momento, sob a luz suave da lua que surgia no céu, a menina, a avó e o caramelo perceberam que haviam construído algo que duraria para sempre. Não apenas uma festa ou um mural, mas uma história de coragem, afeto e transformação. O cachorro, que antes era um ser de ruas e medo, agora tinha um lugar no coração de todos, especialmente no coração da menina que nunca desistiu dele. A história do caramelo se espalhou pelo bairro, inspirando vizinhos, amigos e crianças a compreender que amor, paciência e empatia podem mudar vidas. E para o cachorro, que havia enfrentado medo, desconfiança e solidão, o mundo finalmente se tornou um lugar seguro, cheio de carinho e pertencimento. Ele dormiu naquela noite tranquilo, abraçado à menina, com o pano colorido entre eles, e sonhou com dias felizes, corridas pelo bairro e abraços que não se quebram. A vida no bairro continuou, mas algo havia mudado para sempre. O caramelo não era mais apenas um cachorro de rua. Ele era símbolo de união, paciência e amor, lembrando a todos que mesmo os corações mais desconfiados podem se abrir quando se é tratado com respeito. A menina sorriu, a avó segurou suas mãos, e o cachorro, por fim, descansou seguro, amado e parte de algo maior que ele mesmo. O mural, as risadas, os cheiros e os sons do bairro permaneciam como lembrança viva de que milagres simples existem. Não eram feitos de magia, mas de pequenas ações, dedicação e coragem para acreditar no impossível. O caramelo tinha conquistado o impossível. E assim, o cachorro caramelo, que ninguém conseguia domar, encontrou seu lar, seu propósito e o coração de toda uma comunidade, trazendo alegria, esperança e um final feliz que ninguém jamais esqueceria. Fim. Você chegou até aqui? Então comente raiva, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!